Olá, muito bom dia a todos. Hoje a gente vem, virando aí o terceiro dia da nossa quaresma, fazendo a leitura do Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. E eu achei esse capítulo 3 bem mais denso, assim, né? Acho que é um capítulo que traz bastante informação em um capítulo só, né? E ele reflete sobre o fato de que o questionamento é o que direciona a nossa vida. E ele faz algumas constatações que eu acho bem pertinentes do quanto muitas vezes o que move a nossa vida, né, ou o que empaca a nossa vida, é que a gente está concentrado em alguns sentimentos ou em uma forma, né, de enxergar a vida enraizado em coisas do passado, né? Ou deixa sobressair sentimentos como culpa, raiva, ou vive uma vida toda buscando a aprovação das outras pessoas e não necessariamente concentrado naquilo que você deseja para sua vida, né? Ou muito menos ainda concentrado naquilo que Deus tem para nós. E ele fala assim então ele aponta, né, algumas causas, né, algumas dificuldades, coisas que impedem a gente viver uma vida com propósito. E ele fala de o que o propósito traz de bom na vida de alguém, né? Ele simplifica a vida, traz motivação, traz sentido e, em especial, né, conduz a nossa vida para a eternidade. Quer dizer, você não está pensando naquilo que você vai deixar para os outros em vida, mas que tudo que você constrói aqui é você está construindo esse caminho aberto para a eternidade e que você só conquista a partir do relacionamento com Deus, né? Através disso, ele também exemplifica, né, ao longo ali do capítulo, quantas pessoas, né, testemunhos bíblicos, Jó, Isaías, o próprio Paulo, né, como eles exemplificam uma vida vivida com propósito. E, em especial, Jó e Isaías, que eu estou me lembrando agora, né, ele fala o quanto Deus está disposto a nos dar uma nova vida a partir do momento que a gente se concentra, né, nessas causas que são dele, né? Não eram pessoas que tinham clareza de propósito, que viviam realizadas nesse sentido, mas que a partir do momento que eles criaram essa conexão com Deus, eles foram capazes de mudar a direção, né? De se concentrar em algo. E Paulo diz: o meu foco está totalmente nisso que Deus pede para mim. Ontem a gente falou, né, basicamente sobre os 5 sentidos, sobre estar atento, né, ao que o teu corpo fala, né, o que os teus sentimentos dizem. Acho que esse é o ponto de partida para qualquer descoberta de propósito, porque você tem que não só estar atento à voz de Deus, mas estar atento a quem você é. Aqui, não só a que sentidos, né, você carrega, que cada um de nós tem basicamente as mesmas habilidades, né, e condições de sentir, mas aquilo que é só teu, né, aqueles dons que só você carrega. Porque quando eu busco agradar os outros, por exemplo, eu busco fazer algo que os outros esperam de mim e não necessariamente aquilo que eu realmente tenho a oferecer, né? E eu acredito que cada um de nós, se você parar um pouquinho aí para pensar, você vai ver o que te diferencia dos outros, né? Quais são as habilidades que são só suas, o que você se sente bem fazendo. Quando você, às vezes não diz nem sobre uma habilidade, né? Mas eu tenho situações em que, às vezes diante de uma atividade simples, né? Vamos colocar aqui cozinhar, por exemplo. Tem pessoas que é antinatural. Se eu tô lá na cozinha, eu vou me sentir, nossa, eu não me sinto bem aqui, eu não sinto prazer em fazer isso. E outras pessoas dizem, nossa, isso me acalma, isso me traz para o meu centro. Por quê? Porque tá dizendo de uma
aptidão, de um dom, de uma habilidade que ela é individual, né? Que ela é intransferível. Então, essa consciência de quem nós somos nos direciona para o propósito, porque como a reflexão de ontem dizia, né? Nós não somos um acidente, nós somos um plano perfeito de Deus e nós carregamos todas as características que Deus nos deu, né? Sem cobrar nada em troca. Acho que essa troca vem de você realmente estar utilizando os teus dons. Como você utiliza os seus dons, o seu tempo, né? Essa questão de você abrir o olho e dizer assim, caramba, essa vida é feita para ser vivida. Como a gente tem conduzido isso, né? Uma frase que me chamou muita atenção desse capítulo, ele dizia assim: uma vida simples e sincera é uma vida plena. Porque muitas vezes, assim, ao longo do meu dia, eu também procuro fazer uma análise de produtividade. Tem dias que eu sinto que eu produzi bem, tem dias que eu não sinto que eu produzi grandes coisas. E isso às vezes é um pouco frustrante. Você fala assim, cara, eu devia ter feito isso, tal coisa ficou para trás. Mas o capítulo também avalia isso, que muitas vezes a gente quer fazer muita coisa e não necessariamente isso nos dá uma direção, isso tem relação com o nosso propósito. Às vezes o simples, né, o sincero, do tipo assim, eu fiz o que eu dava conta hoje, eu fiz o que era possível fazer hoje, é mais do que o suficiente, né? E a gente vem nessa de cobrar. E aí, em contrapartida, alguns dias em que não necessariamente eu fiz grandes coisas, eu tenho a sensação de que fluiu. Por quê? Porque pequenas coisas em direção ao meu propósito aconteceram, né? E eu acho que isso também é um exercício importante pra gente, porque obviamente a gente vive numa sociedade que hoje a gente mal sabe esperar um tempo de resposta de um e-mail, né? Então isso me traz também a reflexão de a diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus e a forma como a gente se disponibiliza para a vida, né? Às vezes nessa correria do nosso dia a dia a gente não consegue ter consciência não só da forma como a gente recebe, né, as coisas do ambiente, dos nossos dons, e nem mesmo a condição de contemplar, né, o nascer, o pôr do sol, coisas simples que Deus disponibilizou para nós. Então, que a gente tenha condições de ter mais consciência para poder ter essa sensação de direção para o nosso propósito, porque uma vida com muita agitação não necessariamente é uma vida produtiva e é uma vida fiel ao nosso propósito. Outra coisa que eu ouvi um outro cara que trabalha, né, dentro da filosofia, né, cristã, dizendo sobre a quaresma, ele fala: a quaresma é um período de reflexão, de você avaliar e se reconectar, né, com o sentido em 3 aspectos, né, que a gente precisa olhar aquilo que a gente faz para Deus, para nós e para os outros. E eu acho que a reflexão do dia de hoje fala muito sobre isso, né, da gente não reagir aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, porque não tem como a gente passar uma vida toda sem sentir medo, sem sentir raiva, mas o que diferencia isso é que você não reage para a raiva e para o medo. O que você faz diante de raiva e medo, né? Você não justifica a sua vida. Eu não fiz porque eu estava com medo. Não, eu identifico que eu tenho medo e eu entendo que na segurança, na fé e no amor de Deus eu posso e eu devo continuar, né? Essas coisas não podem direcionar a nossa vida, elas são naturais ao longo da nossa vida, a gente não reage a elas, né? A gente precisa estar consciente desses nossos dons, das nossas habilidades, do amor de Deus e do plano de Deus para nós, para que a gente possa seguir
em direção ao nosso propósito, né? A nossa vida é muito maior para a gente reagir a pequenas coisas ou focar a nossa vida, por exemplo, na realização material, enquanto a eternidade ela nos pede outros tipos de realização, de ação, né? A gente não vai ser medido por aquilo que a gente produziu em vida, né? A nossa vida aqui é uma fase que nos leva para algo muito maior. Então, isso direciona muito mais as nossas ações para produzir coisas além do material. E isso eu acho que é uma das grandes chaves para que a gente possa viver realmente o nosso verdadeiro propósito. Então, recebam essa mensagem com muito carinho. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Um grande beijo, Simone.